Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui reiniciando a sessão da turma 1301, do dia 10/12 às 14 horas. Nós temos agora uma sustentação oral, que é preferencial pela portaria de que rege nosso julgamento aqui. O contribuinte é o número 212 da pauta, contribuinte Toledo Grill Restaurante Limitada. Então, Patrícia, por favor, você convida a patrona para entrar na sala de julgamento, por favor. Farei a convocação, presidente. Item 212 da pauta, doutora Carolina Carvalho. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Pessoal, vamos aguardar mais um pouquinho. A gente vê o que aconteceu aí. Mais um minutinho aí. Boa tarde, doutora Carolina. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Relatora Bianca. Boa tarde. Tudo bem? Doutora Carolina, eu vou passar a palavra então à relatora, que ela vai fazer um breve relato do processo. Depois a senhora tem 15 minutos para sustentação oral. E depois ela passa ao voto, depois o colegiado se manifestará com debate, esclarecimentos e votos. Tá ótimo. Então, eu passo a palavra à doutora Bianca. Doutora Bianca, relatoria, item 212 da pauta, recorrente Toledo Grill Restaurante. Obrigada, presidente. Vou pedir aos conselheiros que se reportem aqui ao início do voto, em que eu faço um resumo dos fatos. Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em face de indeferimento pela administração tributária do pedido de opção da interessada para ingresso na sistemática do Simples, em razão de seu sócio possuir débito inscrito em dívida ativa e só ter solucionado suas pendências em 2006, o que resulta em aceitá-lo no regime simplificado apenas a partir de 2007, tendo em vista a legislação norteadora da matéria.
A exclusão do Simples se deu em razão de existência de débitos de ITR em nome de um dos seus sócios, o senhor Dilson Toledo Gualberto, nos valores de R$ 462,00 e R$ 498,00, respectivamente, objeto das inscrições em dívida ativa números tais, inscritas em dezembro de 2001 e setembro de 2001. Devidamente cientificado, o interessado ingressou com manifestação de inconformidade, alegando em síntese que, desde o início de suas atividades, é optante pelo Simples, decorrendo o indeferimento do seu pedido em função de um débito de ITR escrito em dívida ativa, em nome de um dos seus sócios, e não há não em razão de qualquer irregularidade ou débito inscrito pela pessoa jurídica, e sim da pessoa física do sócio, então. Estão considerando a interessada excluída do Simples desde o início de suas atividades, até a data de dezembro de 2006, o que não se poderia permitir, tendo em vista a independência entre as pessoas físicas dos sócios e jurídica em razão do princípio da entidade. Então, a manifestação de conformidade explorou somente esses dois itens. A decisão de primeira instância julgou, em setembro de 2007, procedente em parte a solicitação de inclusão retroativa, para que a interessada fizesse parte do Simples durante os períodos de 1/1 de 99 até 31/12 de 2000 e depois a partir de 2007. Ou seja, deferiu o pedido de inclusão retroativa em relação ao período em que a contribuinte cumpriu todas as obrigações e demonstrou sua intenção inequívoca de fazer parte do sistema simplificado, sem que houvesse qualquer pendência que vedasse a opção. Em março de 2008, houve ciência por parte do procurador da recorrente do acórdão acima acordado. Em abril de 2010, tendo em vista a falta de manifestação do contribuinte e transcurso de prazo para interposição de recurso voluntário, os autos foram enviados para arquivamento. Em fevereiro de 2012, a DIPAC-RJ emitiu um ofício informando sobre a impossibilidade de lançamento fiscal em relação ao período que o contribuinte teria ficado com o débito tributário exigível, ou seja, de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2002, pois que esses eventuais débitos estariam alcançados pela decadência. Informou ainda que, após análise do extrato da pessoa jurídica das declarações anuais do Simples, do interessado, não foram encontrados quaisquer indícios de irregularidades relevantes em relação ao ano de 2007, 2008, 2009 e 2010. Então, em maio de 2012, os autos foram encaminhados para o arquivo geral. Em junho de 2012, ou seja, quase 5 anos após a ciência da decisão de primeira instância, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando resumidamente que ciência ineficaz, falta dos poderes do procurador que tomou ciência da decisão de primeira instância em março de 2008, com violação ao decreto 7.574, falta de conhecimento do débito, a recorrente nem o sócio tinham conhecimento da existência de débito de ITR escrito em dívida ativa, ilegalidade da exclusão do Simples, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pela exclusão do Simples em razão de existência de débitos de ITR em nome do sócio em valor irrisório, efeitos da exclusão. Pede que, ainda que fosse admitida a exclusão, que deveria gerar efeitos apenas a partir do ano de 2005, que teria sido a ciência da decisão proferida num outro processo 2002-30 de 2004. Tem um pedido alternativo em relação aos efeitos da exclusão, que seria, sendo mantida a exclusão do recorrente do Simples para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2006, ao menos, deve ser reconhecida a sua inclusão também para o período de janeiro a setembro de 2001, na medida em que os débitos de ITR em nome do sócio, que teria originado a sua exclusão, somente foram inscritos em dívida ativa a partir de setembro de 2001. Esse é o relatório, presidente. Tá bom, passo a palavra à doutora Carolina, patrona da recorrente, para sustentação oral, 15 minutos, doutora Carolina. Muito obrigada. Bom, inicialmente, só para que a gente não tenha dúvida com relação à tempestividade, o suposto procurador que tomou ciência em 2008, o senhor Altair, conforme procuração que ele anexou às folhas 65, de fato, ele não tinha poderes para tomar ciência, porque os poderes que constam em tal procuração são para atuação perante a prefeitura e não perante a Receita Federal. Então, conforme
jurisprudência consolidada no Egregium Conselho, se a pessoa não tem poderes, né, não tem como tomar ciência e não tem efeito para fins de ciência e tempestividade do recurso. A recorrente, de fato, não tinha ciência da decisão até que os autos foram encaminhados ao arquivo em maio de 2012, quando ela procurou a patrona para poder saber o que tinha ocorrido. Então, nós juntamos nossa procuração e pedimos cópia integral e tomamos ciência da decisão. Foi quando tomamos ciência para fins de contagem de prazo dos 30 dias para interposição do recurso voluntário. Então, não há dúvidas de que, contando da data da ciência, do dia 18 de maio de 2012, e da interposição do dia 19 de junho, o recurso é tempestivo. Bom, com relação ao caso, um breve resumo, até de forma cronológica, a empresa foi constituída em 2 de abril de 98, quando ela entregou o termo de opção pelo Simples Nacional, na época regido pela Lei 9317 de 96. Desde então, ela cumpriu com as suas obrigações tributárias e pagando os tributos devidos de acordo com a legislação. Foi quando, em 2002, ela percebeu que existiam divergências no sistema da Receita Federal, culpa da Receita Federal, com relação à opção que ela tinha feito, e então ela entrou com um procedimento para regularização da sua opção pelo Simples, que gerou um processo administrativo, e ficou, enfim, tentando regularizar, mas cumprindo, né, nunca deixou de cumprir com os débitos dessa forma, pelo Simples. Em 2004, saiu uma decisão que não deferiu a regularização e ela continuou tentando regularizar a situação dela perante o Simples, que estava sendo durante um procedimento fiscal. Em 2006, ela foi orientada pelas próprias autoridades administrativas a entrar com um requerimento um novo requerimento para regularizar essa situação, que é o que deu origem ao processo administrativo em questão. Explicando que, na verdade, lá atrás, na Constituição, ela deu entrada no termo de opção pelo Simples, que ela é uma empresa que desenvolve uma atividade compatível ao Simples, que preenche todos os requisitos legais, nunca deixou de cumprir com todas as obrigações de acordo com a legislação, e logo em seguida saiu o despacho, né, em janeiro de 2007, deferindo a inclusão dela no Simples, só que para frente, né, a partir de janeiro de 2007, porque quando desse despacho, a autoridade verificou que tinham esses 2 débitos de TR inscritos em dívida ativa no nome do sócio, desde 2001, então não aplicou, né, no sistema para trás, retroativo, e sim para frente. Então, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando, imediatamente, na verdade, já regularizou esses 2 débitos e alegou que realmente não tinha conhecimento e pediu para trás, e inclusive o período que entre a sua constituição e a inscrição, né, do débito, que foi em setembro de 2001. A decisão recorrida, ela deu, na verdade, esse período anterior à inscrição, na verdade, antes até da inscrição, janeiro, a inscrição foi só em setembro, e para frente. O que acontece aqui é que são 2 débitos inscritos, como muito bem a relatora falou, no nome do sócio, né, não é a recorrente nunca deixou de honrar com suas obrigações tributárias,
Apesar da lei à época dizer isso, hoje a gente sabe que a lei nem tem essa previsão. São 2 débitos de R$400. Obviamente, o que a gente quer aqui é a aplicação, na verdade, do princípio da razoabilidade. A gente está falando aqui de 2001, né, quase 20 anos atrás, em que, na verdade, você ter acesso os débitos, né, não existia o ICAC na época, para você ficar o tempo inteiro checando os débitos que você tinha lá em dívida ativa e tal. As próprias autoridades administrativas não cobram débitos tão irrisórios, então você também não tem, por conta de uma inércia das autoridades, você também não tem esse conhecimento. Então, de fato, o sócio não tinha conhecimento, muito menos a empresa, para poder ter essa consequência grave de ser excluída do Simples durante esse período. E a verdade é que existe uma consequência grave mesmo dela ser excluída durante esse período, porque existem 3 processos administrativos vinculados a esse processo administrativo que estão inclusive sobrestados, porque são lançamentos de contribuições previdenciárias decorrentes da exclusão do Simples, que somam algo em torno de R$800 mil, enfim. Então, na verdade, a consequência dela ficar fora desse período por conta de dois débitos de R$400 inscritos no nome do sócio é grave para ela nesse sentido desses outros lançamentos, né? Enfim, então a recorrente pede, né, aos senhores a aplicação do princípio da razoabilidade para que ela seja também incluída nesse período em que, infelizmente, ela não sabia que esses débitos estavam inscritos, até que ela regularizou, até que o sócio regularizou, que é do período entre 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2006. Subsidiariamente, a recorrente pede aplicação do artigo 15, inciso 6º da Lei 931796, aplicável vigente à época dos fatos, que é o seguinte: o processo 13708001828-2002-30, que foi aquele formalizado lá atrás, em 2002, quando do primeiro requerimento da recorrente para a regularização do Simples, em 2004 saiu a decisão indeferindo a regularização dela. Esse dispositivo legal diz que, na verdade, o efeito, né, vou só ler para os senhores rapidamente, a exclusão do Simples nas condições de que tratam os artigos, que faz referência ao artigo 13, que é a questão de haver débito inscrito em dívida ativa no nome do sócio, surtirá efeito a partir do ano calendário subsequente ao da ciência do ato declaratório da exclusão, no caso dos incisos 15 e 16 do caput do artigo 9º, que é o qual se enquadra. Como, na verdade, não houve um ato declaratório de exclusão, no caso da recorrente, aplicando analogicamente essa decisão de 2004, então, na verdade, essa sortiria efeito a partir de 2005. Então, um pedido subsidiário para que, pelo menos, ela seja incluída entre 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. E um último pedido subsidiário porque, na verdade, eu acho até que talvez por um erro, a decisão recorrida, ela incluiu a partir de 1º de janeiro de 99, né, até 31 de dezembro de 2000, e a partir de 1º de janeiro de 2007, deixando de incluir ali esse período dos débitos inscritos, mas, na realidade, o primeiro débito inscrito em dívida ativa foi em 14 de setembro de 2001. Então, na verdade, não há motivos para a recorrente não estar incluída no Simples entre janeiro e setembro de 2001, que não havia nenhum débito inscrito. Então, a recorrente também pede como pedido subsidiário para, ao menos nesse período, ela também ser incluída. Agradeço, senhores,
E essa é o voto da relatora. Doutora Bianca, então acho que pode passar o voto. Acho que a questão está bem clara aqui, tem uma questão de ciência, de decisão de segunda instância, conhecimento não recurso voluntário, mas eu vou deixar a senhora discorrer um pouco sobre isso. Então pode passar o voto, doutora Bianca. Obrigada, presidente. Acho importante esclarecer, antes do voto, que tem alguns argumentos que foram trazidos pela patrona em tribuna que não constam do recurso voluntário. Sendo assim, eu não levei em consideração na análise desse processo, que eu acho que são importantes, mas eu não levei em consideração. Vou fazer a leitura do voto, e aí eu especifico aqui quais são os pontos que eu acho que ficaram aí em aberto. Então, vamos lá. Em relação à tempestividade, conforme relatado e conforme a patrona esclareceu, tem um termo de ciência, que eu colei aqui no início do voto, é como se fosse uma ciência escrita à mão, em que esse senhor Altair, ele escreve à mão. Nessa data, eu tomei ciência da decisão, levando cópia da decisão. Rio de Janeiro, 3 de março de 2008. Tem a procuração, que eu colacionei também no teor do voto aqui, em que a procuração fala especificamente para fins especiais, exclusivos, para representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, podendo, para tanto, prestar declarações, assinar requerimentos e ou petições, com poderes específicos de receber e assinar processos administrativos e termos de notificação, concordar e discordar, tomar termos e ciência dos processos em trâmite, cumprir exigências, até 18/4/2008. Eu entendo no primeiro momento que a ciência é válida, que a procuração ele tinha direitos para receber essa ciência, então eu estou considerando que, até grifei aqui a parte em que ele fala que ele poderia tomar ciência de processo administrativo, ela estava válida na data que ele tomou ciência, então estou considerando a ciência válida. Eu ressaltei aqui, que foi um dos pontos importantes, que, conforme já relatado, em fevereiro de 2012, a DIPAC emitiu um ofício informando que não teve lançamento fiscal nenhum do período passado, porque qualquer lançamento estaria fulminado pela decadência em 2012. E também informou que não tinha indício de nenhuma irregularidade de 2007 para frente. Com esse ofício, eu até pesquisei, colacionei também o ofício aqui nos autos, fiz uma pesquisa no Comprote, no CNPJ da empresa, e verifiquei que só tinham 2 mandados de segurança que constavam no Comprote, como se fossem protocolados pela própria empresa em 2018. Então, a meu ver, no primeiro momento, não tinha havido prejuízo nenhum para recorrente, posto que não tinha havido lançamento, porque em 2012 já estaria tudo alcançado pela decadência. Então, essa informação da patrona de que tem débitos sendo cobrados relativos a contribuições previdenciárias não consta nos autos do processo. Então, o meu voto é por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Bom, pessoal, acho que como tem essa questão aí do não conhecimento, a gente vai ter que votar o conhecimento em separado e depois, dependendo do resultado, aí a doutora Bianca traz algumas considerações de mérito ou não, se o colegiado entender que o recurso deve ser conhecido. Certo, não é normal a gente fazer isso na turma ordinária. Aqui normalmente se faz isso na Câmara Superior, mas eu acho que aqui o caso, como a proposta é de não conhecimento, eu acho bom a gente votar o conhecimento, caso o recurso reste conhecido, se a preliminar de intempestividade do recurso seja superada, a gente entra em outras considerações aqui. Normalmente a gente assim mesmo, Heitor. Então, pessoal, eu vou começar a colher os votos do conhecimento do recurso voluntário. Presidente, antes de colher os votos, cabe alguns esclarecimentos que eu queria falar com... Porque, na verdade, assim, a doutora Bianca já voltou. Vocês querem algum esclarecimento do conhecimento? Do conhecimento, claro. Sim. Do conhecimento, claro. Bianca, você não tocou nesse assunto, mas a patrona da tribuna foi clara, e está clara aqui na procuração. Porque imagina o seguinte, aqui ele teve acesso aos autos, ele veio, se dirigiu, não foi aquela questão de você
de uma AR na empresa. Eles dirigiam a reparação pública e teve acesso a esses autos e apresentou uma procuração dizendo que ele podia representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Você não se manifestou sobre isso? Para mim isso é importante. Dornelas, o meu voto está baseado exatamente nisso. Aqui no início do voto, eu faço cópia do termo de ciência, página 5 do voto. Termo de ciência, eu colaciono aqui o que ele escreveu à mão, depois eu colaciono embaixo a procuração e grifo aqui na procuração onde ele fala que ele tem poderes para assinar processos administrativos. Mas perante, Bianca, desculpa, perante a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Isso eu acho que não é qualquer processo. Entendi. Porque é o seguinte, pela presente tal, poder para tanto prestar, perante a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, poder para tanto prestar as declarações, assinar requerimentos, assinar processos administrativos, mas perante a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho essa questão importante, pelo menos para mim. Não, entendi. Essa sua interpretação é justamente a defesa do contribuinte, e a minha interpretação de que ele tinha poderes para assinar processo administrativo, que eu acho que foi a mesma interpretação de quem deixou ele tomar ciência, né? Olhou a procuração e falou, bom, tem poderes para tomar ciência, e deu ciência para essa pessoa, senhor Altair. Então, realmente, é uma questão de valoração de prova. Eu acho que é o seguinte, né? Tem um pouco de interpretar o que ele dizia a procuração. Né? Se você acha que eu podendo para tanto assinar, prestar declarações, né, que ele se refere à prefeitura, ou se ele poderia representar, assinando requerimentos, que a doutora Bianca está interpretando que esse assinar requerimentos ou petições e o assinar processos administrativos, que é subsequente, não estaria abrangendo essa restrição do perante a prefeitura. Aí eu acho que é questão de você interpretar o que a procuração está dizendo. O Dornelas acha que todos esses poderes que estão aqui efetivamente depois se referem a só representação perante a prefeitura. E eu acho que a doutora Bianca interpretou que essa assinatura de processos administrativos era independente daquela restrição que tem perante a prefeitura. Eu acho que é isso que está se discutindo aqui. Eu estou só perorando aqui. Exatamente. Essa é a diferenciação. Ok. Eu não tinha atinado nisso aqui, mas, de fato, ele diz, né, se você tirar os detalhes da procuração do Toledo para o Altair e o Rafael, para fins especial e exclusivo, de representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, está em negrito, você vê que o nome do restaurante, os dois procuradores e o nome da Prefeitura estão em negrito. Aí, para representar perante a prefeitura, podendo, para tanto, prestar declaração, assinar, blá, 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 blá. Especial e exclusivo para representar o outorgante perante a prefeitura. Eu não vejo assim como questão de interpretação, não, né? Assim, é uma interpretação, mas está literal ali. Né? Uma coisa é a prefeitura, outra coisa são outros órgãos. E eu acho que ele foi, assim, para fins especial e exclusivo. Para mim, a interpretação do português aqui não dá para abranger para outros órgãos, não. Queria levantar uma outra questão, que é relacionada a essa. Mas o contribuinte vai numa repartição da Receita Federal em 2007, outubro de 2007, ou seja, já havia Simples Nacional, com uma procuração a prefeitura, eu concordo que era para assinar processos administrativos, mas o Simples Nacional inclui a prefeitura, inclui tributos municipais também. Toma ciência desse fato, dos fatos federais, da exclusão. Leva cópia do processo. Ele toma ciência e agora, 5 anos depois, ele vem, aí já se desvinculando do procurador, dizendo que aquele procurador não era capaz, não era seu representante. Eu acho que ele está se beneficiando aí.
da sua torpeza, como se diz no ditado jurídico, porque ele, vamos dizer, ele forçou um pouquinho para que tomasse ciência, eu acredito que sim, e eu concordo que esse é o caput aí, né, o cabeçalho, perante a prefeitura, só que a prefeitura está incluída no Simples Nacional, e o Tudo 2007 já avalia essa sistemática, né? Apesar de que aí parece que está englobando os dois períodos, acho, não sei, e parece que sim. Mas eu concordo com o Dornelas, mas mesmo assim eu não aceitaria essa desculpa de que não foi tomado ciência. Foi tomado ciência, sim, e era o procurador da empresa, com certeza. Apesar de que eu concordo com a ressalva do Dornelas. Algum esclarecimento adicional? Pessoal, alguém quer examinar mais algum elemento dos autos? Eu estou ponderando aqui a fala do conselheiro Lisandro, porque, assim, de fato, para mim, a procuração, é claro, que seria perante a Prefeitura Municipal, mas também não resta dúvida que o senhor Altair e o Rafael eram pessoas procuradoras da empresa, digamos, para outros processos, e que eles também não teriam ido à Receita Federal pegar cópia do processo, né, dar lá a ciência e sair. Não é uma pessoa assim completamente estranha, né? É uma pessoa que certamente ele levou essa documentação para a empresa. Na verdade, é que talvez tenha tido, digamos, um erro lá da pessoa que na delegacia deu a vista, deu ciência para esse camarada, mas depois que ele deu, você também não pode dizer que a empresa não tomou. Né? É a ponderação do Lisandro. Essas procurações, normalmente, é cheio de letrinha miúda, parece aqueles contratos, quando você vai, aquele contrato de adesão, que você não lê todas as letrinhas, né? Cheio de detalhe, letrinha miúda, você vê, não, fulano de tal, está aqui na procuração, tá? Aí, aquilo ali passou despercebido. E ele terminou, de fato, levando, e era, de fato, um representante da empresa. Então, assim, de repente, a coisa de você se beneficiar da própria torpeza, você leva uma declaração ali, não, eu vou ver, levo, ele não vai perceber, passou, porque o funcionário não viu que era da prefeitura, depois eu alego que não tomei ciência. Né? Se a gente for pensar isso aqui em outros processos, assim, isso aqui, de repente, a gente pode considerar uma mera irregularidade, que é superável a partir do momento que, de fato, o Altair era um representante da empresa, né, que ele, de fato, ele saiu com a cópia desse processo. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar batendo o pé, que teve ciência, mas, assim, eu até já fiz as minhas análises alternativas em relação ao mérito e tal, mas, assim, eu também acho que no dia a dia é isso que acontece. Você chega ali, apresenta uma procuração, a procuração não está ali, de repente era uma pessoa que já atuava em nome da empresa, apresentou a procuração, pegou cópia da decisão e levou para a empresa. Então, eu acho muito difícil, assim, a gente conseguir construir de que a empresa não teve ciência do que estava acontecendo ali. Ele foi lá de próprio punho, né? Quem é que manda um funcionário na Receita Federal, a pessoa de próprio punho vai lá, escreve, assina, leva a cópia e a empresa disse que não sabia, sabe? Assim, eu acho bem complicado, assim, sabe? Eu vou até adicionar aqui ao voto essas ponderações que o Lisandro fez, realmente, que mesmo que a gente desconsiderasse a procuração, me parece óbvio que teve ciência por parte da recorrente aqui. Eu queria ponderar ainda mais nesse ponto um pouquinho, que é o seguinte, tá claro, essa ponderação que Lisandro fez, como sempre, ele é muito inteligente, faz com muita clareza as ponderações dele, e convincente. Mas nesse caso específico, Lisandro,
primeiro está claro que é parede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Você concorda com isso? Eu prestei atenção na sua fala. Mas, segundo, essa questão do simples também não está claro aqui nessa procuração, que é a questão fiscal, né? Eu não sei como é que essa empresa se organizaria aí, mas a gente fazer uma ligação com a questão do simples, uma procuração que ela não é específica para fiscal, não sei se daria para a gente fazer essa junção e fazer uma interpretação extensiva dos poderes que estão. Então, a procuração, ela tem uma destinação específica. E aqui, ela é muito específica, e esse efeito aqui que está se dando, gente, não foi só para ter acesso aos autos, fazer cópia e levar para casa, não. Ele está dizendo aqui que houve uma ciência de um ato, e aí começou a contar prazo, numa procuração que não tem poderes para isso. Isso é claro. A procuração não tem poderes para isso. Não tem interpretação que a gente possa dar para dar poderes para isso. A gente está tentando fazer uma extensão aqui, mas existe um ato, e aí está dando efeito jurídico a um ato, mediante a procuração que não tem efeito, que não atribui o efeito jurídico para o ortogado. Não atribui, ele não tem esse poder de uma ciência diferente se ele estivesse lá no estabelecimento dele e fosse um AR e ele recebesse. Eu não tenho dúvida aqui que seja ele ou um faxineiro recebesse, ia ser dado como válido sim essa citação para fins de ato, para os efeitos daí decorrentes. Mas no caso aqui você vai na repartição pública. Eu queria só trazer essas ponderações com reflexão, mas é claro que todos já estão com seus convencimentos e vão votar. Bom, pessoal, então eu vou colher os votos. A doutora Bianca vota pelo não conhecimento do recurso, por considerar que aquela ciência foi validamente feita ao contribuinte da decisão de primeira instância. Doutora Giovana. Eu vou abrir divergência. Tá, então, eu estou abrindo divergência. Giovana conhece do recurso. Eu vou conhecer. Doutor Dornelas. A ciência não foi válida. Eu já manifestei, eu componho a divergência aberta por Giovana para conhecer o recurso. Tá, doutor Lisandro. Eu acompanho a relatora. Doutor Lucas. Estou com a divergência, presidente. De fato, o que eu vi no recurso, o contribuinte, quando viu que o processo foi arquivado, foi atrás de saber o que tinha ocorrido. Em que pese ele ter essa procuração, a procuração é específica e exclusiva para atuar no âmbito da prefeitura. Então, por essas razões, eu entendo que a formalidade, nesse caso, não tem como ser, não há como ter maleabilidade. Por essa razão, eu vou com a divergência. Tá bom. Eu vou votar com a relatora, vou só fundamentar meu voto. Eu acho que aqui, bom, eu analiso da seguinte forma. A gente está discutindo aqui uma nulidade dessa ciência do contribuinte. Mas o problema é o seguinte, quem está dando causa a essa nulidade, efetivamente, é o próprio contribuinte ao ir à Receita Federal com uma procuração que não era válida. Se não tivesse existido essa nulidade que foi provocada por uma conduta do contribuinte, possivelmente teria se intimado ele via postal, que se consideraria válida efetivamente, ou seja, essa nulidade que eu vejo aqui é um pouco na linha do benefício da própria torpeza, efetivamente. O contribuinte esteve lá com uma procuração inválida e está dando causa a uma nulidade que ele está arguindo agora, que seria dessa ciência da jurisprudência. Eu acho que tem até um dispositivo do CPC que fala que a nulidade, no caso do processual, não beneficia o contribuinte, ou aqui o contribuinte, mas a parte que der causa à própria nulidade. E eu entendo aqui que, na verdade, tudo que foi feito aqui foi porque ele teve uma procuração, teoricamente, que não dava poderes a ele, para assinar uma ciência de um ato que, teoricamente, não estava abrangido pela procuração, mas deveria saber disso. Eu não vou chegar com uma procuração errada para assinar um ato e depois dizer que essa procuração está errada e eu não tomei ciência do auto de infração. Então, eu aplico um pouco analogicamente esse dispositivo que fala que ele não pode se beneficiar da nulidade que ele próprio deu causa a essa nulidade, que eu acho que é um pouco esse caso aqui,
então eu voto com a relatora e não conheço do recurso também, como aqui também não é caso de determinação e exigência de crédito tributário, não cabe 13988, então acho que o resultado é por voto de qualidade não conhecer do recurso. Tá? Então eu vou proclamar item 212 da pauta, Toledo Grill, por voto de qualidade, o colegiado decidiu não conhecer do recurso, é o resultado. Tá bom, doutora Carolina? Bom, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vencido Giovana, Dornelas e Lucas, que conheciam, né? Sim. Você vai fazer constar. Bom, pessoal, então vamos seguir na pauta da tarde aqui. 203 ainda a doutora Bianca. Grafia, imagem e comunicação. Aí é exclusão de simples ainda, só que aqui tem duas causas. Eu não sei qual é a preponderante, são as duas. É a inclusão retroativa, que consta aqui, e indeferimento da opção, doutora Bianca. Acho que a senhora pode esclarecer essas alegações aí que constam da pauta. Número 213, grafia, imagem e comunicação. Obrigada, presidente. Eu vou tentar fazer um resumo, porque é um processo em papel ainda, daqueles que tem um monte de volume, é difícil localizar as peças. Se vocês quiserem as páginas, eu já falo direto. Mas é um processo que trata de solicitação de inclusão no Simples, com efeitos retroativos. Então, ela fez um pedido em 2003, com solicitação de efeitos retroativos a 98. Comunicada do indeferimento, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, e aí ela fala que o primeiro despacho decisório foi emitido por autoridade incompetente, teve um segundo despacho decisório, então, em que ele fala que é um óbice na opção do Simples, porque ela estava prestando serviço profissional de diretor ou produção de espetáculos, bem como de publicitário, sendo que o contrato social consigna as atividades de produção cinematográfica, gravação de vídeos, que guardam correspondência com essa vedação legal. A decisão de primeira instância julgou, então, improcedente a manifestação de inconformidade. Ela faz uma análise aqui que, independente do que estava constando no contrato social, realmente tinham muitas notas fiscais que estavam descrevendo essa prestação de serviço dessas atividades que seriam vedadas, e aí ele cita aqui essa questão das atividades. Desculpa, teve um primeiro ponto da decisão recorrida que fala do prazo, que ela, apesar de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, ela decidiu que seria inaceitável estender o despacho decisório para o período de 2003 a 2007. Então, o despacho decisório tinha que ser só anterior a 2003. Então, o despacho ficou de 98 até 2002, que era o pedido aqui da recorrente, né? Então, que ela manteve essa restrição do prazo. E, no mérito, ela levanta essa questão da restrição por conta da recorrente exercício das atividades vedadas. Em sede recursal, a recorrente ela reforçou seus argumentos e ela fala que ela nunca prestou esses serviços que se relacionariam à direção e produção musical, somente a parte publicitária. Eu fui pegar algumas notas fiscais, até colacionei aqui no voto, e as notas fiscais são bem nítidas, a dizer assim, coordenação e direção de arte, produção fonográfica e fotográfica. Aqui tem uma outra nota que fala produção musical feita no dia tal. Então, realmente, eu acho que não tem como a gente fugir do fato de que ela realmente estava prestando essas atividades que eram vedadas. Então, eu estou em linha com a decisão de primeira instância negando o provimento ao recurso voluntário. Debates, esclarecimentos, pessoal? Não, assim, eu, pelo que eu vi, houve prova, né? A gente está falando aqui do Simples Federal, né? O Simples Nacional, então
tinha que realmente a autoridade fiscal fazer prova de que o contribuinte de fato exerceu aquela atividade, e eu acho que há uns 3 meses, eu acho que eu peguei um lote justamente da exclusão do contribuinte por essa atividade. Vários processos foi no automático, ele verificou o KNAI e não tinha nota fiscal, não tinha prova, foi até aquela aplicação da súmula. Mas nesse caso aqui, pelo visto, ele fez a partir da atividade descrita nas notas fiscais, né? Não é isso, Bianca? Até o despacho decisório tinha sido no automático mesmo. Ele tinha verificado que o KNAI tinha feito esse óbice à atividade, mas aí a decisão de primeira instância foi a fundo e conseguiu verificar as notas, e aí eu também verifiquei novamente em recurso voluntário, apesar da recorrente continuar dizendo que não exercia, né? Mas tem lá produção musical, fonográfica, então não tem muito como fugir. Posso, então, colher os votos, pessoal? Doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Eu também vou acompanhar a relatora. Fiquei em dúvida quando Bianca falou que só em segunda instância colheu-se essas notas e o contribuinte parece que não teve acesso para falar sobre isso, mas depois teve acesso em recurso, então se tivesse algum vício lá já foi solucionado. Eu vou acompanhar sem relatora. Doutor Lisandro. Acompanhar a relatora. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Eu também vou acompanhar a relatora, então 213, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora muda a relatoria, o doutor Lisandro, ainda é exclusão de simples, mas receita bruta que excede o limite legal, 214, hipnose, biju e acessórios limitado. O retorno de pauta, acho que é por causa da ausência do doutor Lisandro que consta, acho que não é nem questão de diligência, nada. O doutor Lisandro pode detalhar melhor. Então, 214, doutor Lisandro. Isso. É um retorno só por conta da minha ausência. Bom, é um indeferimento à solicitação de inclusão retroativa do Simples Nacional. O contribuinte informa que, tendo constatado que ultrapassou o limite de faturamento em dezembro de 2010, teve de solicitar a exclusão por comunicação obrigatória do Simples Nacional, com efeito retroativo a 1/1/2011, já que ele teria passado do faturamento, segundo ele próprio, em dezembro de 2010. Como a solicitação obrigatória de exclusão foi feita em novembro de 2013, ficaram descaracterizados os períodos 1 de 2011 a 12 de 2013, apesar das declarações terem sido entregues e impostos pagos. Então, eu acho que eu já expliquei aqui na turma esse caso aqui. Esse é um reflexo do pedido de exclusão. Você pede exclusão obrigatória, mas você demora, empresa do Simples, tem esse prejuízo de ficar esse período todo excluído. A DERAT indeferiu seu pedido, aí depois ele pediu inclusão retroativa. A DERAT indeferiu a inclusão retroativa, vez que não seria possível a inclusão retroativa no Simples Nacional, a empresa que não observou os prazos para exercer esse direito. O prazo seria até janeiro do ano calendário da opção, que foi descumprido porque a empresa fez seu novo pedido em 1 de 1 de 2014. Só abrindo um parêntese aqui, não há na legislação essa opção do contribuinte de entregar declarações e pedir declaração retroativa. Isso existia nesse processo da Bianca, porque isso era o Simples Federal. E do Simples Federal, pelo menos eu entendo assim, ele teve muitos problemas de sistemas. Então, logo no início do Simples Federal, acho que talvez por conta dos problemas, o fisco abriu essa exceção. Apesar da legislação não permitir, abriu essa exceção. Olha, se você entregava
a declaração pelo Simples e não tinha nenhum empecilho, então você abre o processo e verifica-se isso. Mas no Simples Nacional não existe isso. Então, o que a Derate está dizendo é isso. Olha, para cada ano, se você não estava no Simples, para cada ano você teria que entregar em janeiro um pedido de opção. Então, se você pediu uma opção, agora isso só valeria a partir de 2014. Após tomar ciência do contido no termo de inferimento, a empresa apresentou manifestação de conformidade e foi julgada improcedente pela DRJ por também entender a impossibilidade da opção de inclusão retroativa. Cientificada a versão de primeira instância, através da intimação tal, interessada em interpor recurso voluntário, em que alega, após feita a retificação de sua declaração, em face de inconsistências verificadas entre o que fora declarado e informado por empresa de cartão de crédito, tomou conhecimento pelo sistema da Receita Federal que sua receita teria ultrapassado o limite permitido para a permanência no sistema do Simples para o ano de 2011, mas foi informado também, abre aspas, caso a receita bruta não tenha ultrapassado o valor de 3.600.000 e refira-se ao ano de 2011, a empresa continuará automaticamente incluída no Simples Nacional e, desta forma, a comunicação de exclusão não será necessária, fecha aspas. Segundo o argumento do recorrente, após a ciência de tal ocorrência, compareceu ao posto fiscal e obteve a orientação de solicitar exclusão e posterior inclusão retroativa, uma vez que não havia ultrapassado os limites de faturamento no ano de 2011. Lembrando que ele alegou que teria passado em dezembro de 2010. Desta forma, cumpriu as orientações da Receita, efetuando sua exclusão do Simples em 7/11/2013 e inclusão em 8/11/2013, de forma retroativa a partir de 1/1/2011. Finaliza informando que não saiu do âmbito do Simples Nacional, sendo sua inclusão automática também para os anos calendário 2012 e 2013. Bom, eu vou ao voto. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. Trata-se, nesses autos, exclusivamente de solicitação de inclusão retroativa no Simples Nacional nos anos de 2011, 12 e 13. Opção esta, feita em novembro de 2013. Então, cabe salientar o que dispõe o artigo 16 da Lei 123, que diz que a opção para cada ano é até janeiro daquele ano, né? Aí eu ponho a resolução que vai repetir isso, mas que a opção pelo Simples dá-se no portal do Simples Nacional, sendo irredatável para todo ano no calendário. Ou seja, reforçando também aquilo que eu falei há pouco, que esse pedido de inclusão retroativa, isso não é uma realidade no Simples Nacional, é mais uma realidade do Simples Federal, por conta de problemas lá, a Receita regulamentou essa possibilidade, mas então, assim, nacional não existe. Como bem esclareceu o acórdão, a nova inclusão só poderia ter sido efetuada dentro do prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 16, o que não foi realizado. A opção deve ser feita eletronicamente até o último dia de janeiro. Quanto à sua exclusão, a lei não prevê arrependimento. Desta forma, havendo a exclusão voluntária e não sendo efetuado novo pedido de inclusão nos termos da lei, não há como desconsiderar o pedido de exclusão. Ademais, a sua justificativa de que for induzida a erro por orientação da própria unidade da Receita Federal carece de prova nos autos. Ele abre aspas e diz um termo que tinha sido apresentado a ele em alguma tela, alguma coisa assim, mas ele não apresentou essa tela, vamos dizer assim, né? Ademais, a sua justificativa de que foi induzida a erro por orientação da própria Receita Federal carece de provas. Na verdade, consta nos autos que a contribuinte ultrapassou o limite permitido para a permanência do Simples por excesso de receita bruta, segundo o que consta aí na tela, né? Na justificativa que ela mesma escolheu ao comunicar sua exclusão. Fato este, inclusive, confessado pelo próprio contribuinte em sua petição, como sendo estejador. Então, aqui ele também diz, né,
A empresa Hipnose ficou impedida de emitir a DAS do mês de nove de 2013, em razão de constar diferenças nos valores informados na declaração simples e os valores informados em empresa de cartão de crédito. Após entregar a retificação, o sistema informou que os valores novos, que ela informou, ultrapassavam os limites de faturamento em 12 de 2010. Então, volta a ação dela. Ela que informou esse faturamento e em 10 de 2010. O que obrigou a empresa a solicitar o desenquadramento via sistema no dia 7, a fins de liberação da emissão de impostos. No mesmo dia, solicitamos o agendamento para opção em 1 de 2014. Porém, todo o período de 2011 a 2013 ficaram fora do Simples, né? Ficaram descaracterizados e com declarações nacional entregue em imposto pago. Dessa forma, em razão de estarmos em dias com os órgãos que compõem o sistema simplificado, solicitamos o enquadramento com data retroativa. Aqui ele nem diz que não, como ele falou depois, que não teve faturamento, que o faturamento não ultrapassou. Aqui ele não traz essa alegação. No mesmo sentido, também relatado pelo despacho, quem deferiu o seu pedido, confira-se o seguinte despacho. O contribuinte informa sua petição que, tendo ultrapassado o limite de faturamento de dezembro de 2010, teve de solicitar por comunicação obrigatória, conforme a legislação vigente, seu desenquadramento do Simples Nacional. Portanto, considero que não indicou provas suficientes de que cometerá eventual erro de fato, como que pudesse promover a inclusão de ofício da empresa, assim pode por negar provimento ao recurso voluntário como forma. Algum esclarecimento, pessoal? Então, eu vou colher os votos, autorizando está negando provimento, porque até essa argumentação de orientação aqui não está suportada nos autos por prova. Então, doutora Giovana, como voto? Eu acompanho o relator. Doutora Dornelas? Eu também acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho. Doutor Lucas? Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse item, resultado pedido por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso, é o item 214, Hipnose, Biju e Acessórios Limitados. Continua autorizado na relatoria, item 215 da pauta, Vegas, Montagens, Acabamentos Limitada, opção pelo Simples indeferida, por força de participação de sócio em mais de 10% do capital de outras empresas, é o tema. Então, autorizando 215. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão, exarado pela DRJ de São Paulo. O bem descreveu o litígio objeto do presente processo como de empréstimo relatório contido na decisão de primeiro grau. Para resumir, esse caso, eu nunca tinha visto ainda, mas existe, né? O artigo 9º da Lei 9.317 falava assim: não pode optar pelo Simples pessoa jurídica cujo titular dessa pessoa jurídica ou sócio participe com 10% do capital de outra, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite. Isso está caracterizado nos autos e o contribuinte ele não consegue afastar essa constatação. E diz que ele, quando ele entrou nessa sistemática, ele não tinha ideia de como ia ser o faturamento. Aí, o faturamento ultrapassou as expectativas, e aí ele incidiu aqui na negativa. Então, entendeu? Ele não diz, olha, ele não é o sócio, ou coisa do tipo, né? Ele apenas diz isso, olha, ultrapassou um pouco as minhas expectativas e acabou que... Deixa eu ver aqui se tem algum detalhe, né? Tanto presente processo formalizado, de exclusão, tendo por situação, se fala, 10%, né? E o limite tem que somar o faturamento das duas empresas. A exclusão foi fundamentada no artigo 9º, cientificada interessada apresentou a solicitação de revisão com a alegação de que foi efetuada a pesquisa
quando da constituição da empresa, que resultou no entendimento de que o sócio não poderia ter mais de 10% em uma das empresas, não se atentando para a soma dos faturamentos, entendeu? E não é bem, não pode ter mais em uma das empresas, é ter 10% na outra, né, na empresa que não está no Simples. A solicitação foi considerada improcedente pela delegacia, né, ADE. Nenhum erro de fato foi detectado e cientificada ela apresenta manifestação de conformidade. Alega em síntese que a situação apontada realmente ocorreu, tendo como fundamento a participação na sociedade de sócios Jorge de Barros SAC, conforme pode ser observado no referido ato declaratório. Quando a constituição da empresa, a realização de pagamento do Simples em 1/11, por se tratar de uma empresa nova, com a exploração de uma nova atividade, não era possível mensuração dos valores da sua receita bruta anual. Sendo assim, também não era possível a mensuração. Em razão da emissão do ato declaratório de exclusão do regime, ao discutido assim que recebida a notificação, foi providenciada a exclusão, mas depois da emissão do ato declaratório, entendeu? Mas só que o ato declaratório está retroagindo, tendo tal alteração ocorrida em 8/9/2003, com o objetivo de sanear as irregularidades. Portanto, resta claro que o motivo que deu origem não mais persiste, não havendo mais que se falar na exclusão do Simples. Com ele vem rebatendo, a DRJ não aceitou, constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% e que a receita global no ano de 2001 ultrapassou o limite, é cabível a exclusão a partir de 1/1/2002. Então, é o que fala a lei. Se a soma de 2001 ultrapassou o limite, no ano seguinte, 2002, ele não está mais no Simples. Então, em resignado com a decisão de primeiro grau, o juiz passivo interpôs recurso, onde repisa os argumentos expostos na manifestação e, ademais, alega que a medida provisória havia perdido o efeito. Mais um argumento que ele traz aí, mas eu venho colocando a lei, né? Ele reconhece no voto. Afirma a recorrente que, observada a norma acima e tendo em vista que o sócio em questão deixou seu quadro em 2003, não haveria razão para a exclusão. Sem razão é que, quando foi expedido o ADE, estava em vigor o artigo 15.2 da Lei 9.317, com a redação que deu a medida provisória 2158, que diz que a exclusão surtirá efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nessas hipóteses aqui, que inclui a hipótese dos autos. Aliás, essa também era a norma vigente em 31/12 de 2001, data em que ocorreu a infração. Em assim sendo, a exclusão era sob exame e produz efeitos a partir do mês subsequente ao 2002. Com eu falando que não há efeito retroativo. Por fim, ele diz aqui, não há, portanto, não há, portanto, qualquer ilegalidade no ADE, eu voto por negar provimento ao recurso. Acho que eu abordei todas as razões do recurso. Teve um sonzinho aí de alguém. Pessoal, então, o doutor Lisandro está votando por negar provimento ao recurso, faturamento, algum esclarecimento, debates. Então, doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Eu também já tinha ouvido esse caso, Lisandro, 10%, já me deparei com ele já. Eu acompanho, sim, o relator, pelo que eu entendi, o ato de exclusão foi anterior à comunicação dele, inclusive, né? E teve efeito retroativo, tá certo, é isso mesmo. Eu voto com o relator. Não é isso, Lisandro? Oi? Foi anterior, ele comunicou posterior ao ADE, né? Isso.
Isso, eu voto com o relator. Doutora Bianca. Acompanhe o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, também esse item 215, velhas montagens, negar provimento ao recurso voluntário. 216, acho que é a última dessa série de atualizações, depois vai trocar a relatoria. Ainda é simples, atividade econômica vedada, só que agora o recorrente é Construtora Ubaldo Rodrigues Limitada, item 216. Então, Tá mudo. Desculpa. Dado recurso voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte, confirmando o ato declaratório de 17 de 12 de 2013, e excluiu a interessada do Simples a partir de 1 de 1 de 2009, em razão do exercício de atividade econômica vedada. Por bem resumir o litígio, peço venha para reproduzir o relatório da decisão recorrida. Contado o presente processo de impugnação, o referido ADE foi motivado por informação fiscal da CEORT DRF Foz do Iguaçu, do qual o CID destaca os seguintes receitos. Trata-se de representação formulada pelo serviço de Uruguaiana para excluir a interessada contribuinte acima identificado ao regime especial, uma vez que, durante a análise de contratação de serviços, constatou-se que a interessada desenvolvia atividade vedada na Lei Complementar 123. Pelo jeito, ele prestava serviço para a própria Receita Federal. Aí, a Receita representou porque a atividade dele não seria condizente com o SIM. A atividade vedada da empresa constante no cadastro é construção de edifícios, não vedada pela sistemática do Simples Nacional. Analisando a documentação apresentada, verificamos aqui a representação, que a contribuinte, desde a opção, em 1 de 1 de 2009, exercia atividade de consultoria e assessoria em serviços de engenharia, vedada pelo Simples Nacional. Conformada, a contribuinte apresentou impugnação abaixo, reproduzida na íntegra. A construtora Ubaldo Rodrigues atuou no ramo de construção, optou pelo Simples Nacional em 2009, as suas duas atividades, construção e instalação. A classificação das suas atividades econômicas deu-se no ato da inscrição, sendo validada pela Receita Federal por ocasião da inscrição. No período que optou pelo Simples Nacional, praticou atividades constantes do seu CNPJ, que é a construção de edifícios. Ela alegando que não é proibida pelo Simples Nacional. Não houve em nenhum momento a intenção de fraudar a tributação, uma vez que a atividade permitida era objeto da empresa. Participou de processo solicitatório para a prestação de serviço de acompanhamento de obras, através da Delegacia de Uruguaiana, sendo ganhadora do processo através de contrato de 7 de 2013. Cujo objeto do contrato era serviço técnico de engenharia. Pressupôs a contratada que estaria dentro da atividade exercida pela empresa, pois construtora de obras não deixa de ser serviço técnico. Está enquadrado como empresa de pequeno porte, conforme cláusula 15ª. Ressalta-se que a mesma, antes da opção do Simples, possui a pendência de débitos no período, em virtude de dificuldades financeiras atravessadas no período, e seu ingresso no Simples permitiu a continuidade de suas atividades. Sua exclusão retroativa a 1 de janeiro de 2009, considerando as multas por atraso e a nova carga tributária, inviabilizará a continuidade de suas atividades. Informa ainda que no período de 1 de 2009 a 31 de 12 de 2013, atuou com um concurso total de 7 empregados, denotando um pequeno porte. Então, requer provimento.
o acordo da DRJ e o bom procedente de impugnação, que excluiu o interessado a partir de 1 de 2009, e concluiu a DRJ, que em 30 de 10 de 2013, a impugnante celebrou um contrato com a DRS de Guaiana para a prestação de serviço de assessoria de fiscalização de obras. Atividade vedada. Fiscalização. Fato que esse que motivou a representação. A contribuinte reconhece que exerceu a atividade vedada, exatamente no ponto em que requer a redução do período de exclusão a partir do exercício da atividade vedada, isso é, exercício de 2012. Como se nota, aqui são palavras da RJ, a contribuinte alega que passou a exercer a atividade vedada a partir de 2012. No entanto, no atestado de capacidade técnica operacional juntado à folha 27, encontra-se registrado em 20 de 10 de 2011, a contribuinte celebrou contrato com a própria Superintendência da Receita Federal para a execução da atividade vedada, ou seja, assessoria, engenharia. Considerando o disposto no inciso 11 do artigo 17 de 2006, no período em questão, a vedação abrangia, ainda palavras da DRJ, né? As pessoas jurídicas que tivessem por finalidade a prestação de serviço decorrente de atividade, de atividade intelectual, de natureza técnica ou científica, entre outras. Nesse sentido, para atrair a aplicação do referido dispositivo, bastava a previsão no contrato social da pessoa jurídica, como se verifica no presente contrato. Então, para esse inciso, exatamente para esse inciso aí, do artigo 17, inciso 11, o inciso diz, a empresa que tiver por finalidade. Então, a DRJ fez essa leitura de que aqui, nesse caso, é bem claro de que não é só exercer a atividade, que você se constitui com aquela finalidade, você não poderia optar pelo simples. Tá? Essa atividade intelectual, natureza técnica, identificada em 24 de 3 de 2015, do acordo, a DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário em que aduz, como é pequenino, eu vou ler. Desde sua inclusão no Simples Nacional, em 1 de janeiro de 2009, exerceu atividade de construtor de obra. Em 2010, exerceu atividade permanecendo sem movimentação. Não exerceu. A partir de novembro de 2011, reiniciou as atividades, participando de processo licitatório, celebrando contrato com a Superintendência para atividade de fiscalização de obras, sendo que, a partir desse período, reconhece que caberia outra forma de tributação. Aqui eu confesso que eu fiquei sem entender, porque o processo a gente criou a partir de 2009. Tá? Então vamos lá. Voto. A lei complementar 123 veda a opção para o contribuinte que realize atividade vedada. A contribuinte reconhece que exerceu a atividade vedada exatamente no ponto em que requer a redução do período de exclusão a partir do exercício das atividades vedadas, isso é, de 2012. Já em recurso voluntário, admite que, a partir de novembro de 2011, participou do processo licitatório para a fiscalização de obras. Conforme atestado de capacidade técnica operacional de folha de 27, já referido aí pela DRJ, encontra-se registrada, a contribuinte celebrou o contrato com a Superintendência da Receita Federal para a execução da atividade vedada aqui, fiscalização de obras. Logo, considerando o que está nos autos, cabe, no mínimo, confirmar a exclusão do simples nos períodos de 2011 a 2013 como medida adequada. Ou seja, ele exerceu a atividade vedada nesses períodos. Né? Agora, retorna-se ao disposto em lei, a lei complementar veda a opção para o contribuinte que realize atividade vedada. Mas, norma específica, o inciso 11 do artigo 17, que fundamenta o ADE, dá os contornos para a questão em exame. Por concordar plenamente, adota os termos da decisão. E aqui eu vou repetir aquilo que a DRJ falou, que para esse inciso, não precisa o exercício da atividade. Eu tenho que
tem por finalidade. Então, para esse inciso, não caberia aquela súmula, por exemplo, que foi proposta lá por Simples Federal, na minha opinião, não se aplicaria aqui, além de outros motivos, por esse motivo também. Ou seja, basta a intenção clara de exercer atividade e a exclusão deve ser confirmada. Logo, considerando que estão nos autos, a confirmação do ADE da exclusão mostra-se como medida adequada. Observo que aqui não se aplica a súmula 134, que se refere ao Simples Federal, pelos dois motivos que eu já propus aí. Um, por ser por Simples Federal, a gente tem que analisar o caso concreto no Simples Nacional, a legislação do Simples Nacional, e outro por conta do inciso em que ele foi enquadrado. Por essa razão, eu voto por negar provimento para recurso voluntário. Como voto, presidente. Algum esclarecimento, debate sobre essa questão aí da súmula, do exercício ou não da atividade? Está mudo, doutor Dornelas? Desculpa mais uma vez. É o artigo é o inciso 11, né, Lisandro? Do artigo 17. Uhum. Eu estava até olhando, Dornelas, esse artigo ele foi revogado em 2014, mas o ato declaratório de exclusão é de 2013, portanto, anterior à revogação do inciso. E o benefício lá é só o benefício da retroatividade só com relação à multa, né? Essas coisas. Você tem, né? Sim. Isso. Deixa eu ver aqui. Penalidade. Só penalidade. 16. Deixa eu ver aqui. Revogado. 2014. Aqui foi 2011, foi? O ato de exclusão foi 2013, Dornelas, eu dei uma verificada nisso. Ou seja, no momento que ele foi excluído, estava vigente o inciso. Aquele artigo da retroatividade benigna é o que? É 106, é? Alguém lembra? De cabeça. 106. Não, 110. 106. 106. 106. A lei, aplicação. Penalidade menos severa. Quando deixe definido como infração. Eu acho que aqui aplica-se o artigo 106, não? Inciso A, 2A. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe definido como infração. Isso aqui, esse artigo aqui era uma infração à opção do simples. Ele foi revogado em 2014, ele aplica retroativamente quando deixe de... Eu acho que aplica esse artigo 106, viu, gente? A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Inciso A, quando deixe definir como infração. Dornelas, eu não concordo. Eu estava até procurando aqui a súmula. Se a gente... não é uma aplicação direta, mas é o entendimento da súmula, CAF 81, ele diz o seguinte: é vedada a aplicação retroativa de lei que admite uma atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. Ou seja, se foi vedado o ingresso por uma determinada atividade, posteriormente ele passou a permitir aquela atividade, eu não posso aplicar isso retroativamente, né? Nesse caso, eu considero a mesma coisa. Na verdade, a atividade era vedada, aí deixou de ser vedada. Quando ele deixa de ser vedado, ele passa a permitir. Então, é como se fosse o seguinte: estou aplicando, por analogia aqui, a súmula. Se você passou a permitir aquela atividade, essa lei que passa a permitir uma atividade, ela não se aplica retroativamente. Eu acho que, na verdade, o fato de uma lei que revogou a atividade, ele tem o condão de permitir. Então, é vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva. À medida que você revoga, você está permitindo. Então, eu acho que nesse sentido não se aplica retroativamente. O que eu acho é o seguinte: eu acho que é exatamente isso que a Giovana falou. Eu tinha, na verdade, uma vedação que era ter a finalidade lá.
eu passei a permitir as empresas que tenham a finalidade, mas desde que não executem a atividade. Mas isso aí não impactaria, assim, quem tem anteriormente e tal, continua naquela vedação anterior, é o que me parece. É que, na verdade, ou seja, eu passei a permitir se ter a finalidade desde que não tenha o efetivo exercício posteriormente. Desculpa, Heitor, pode continuar. Estou pensando aqui. É uma decisão, sim. Você vê se a lei você pode interpretar. É diferente de eu ter uma vedação que efetivamente deixou de ser vedação, entendeu? Eu tenho uma lei mais permissiva. Efetivamente foi isso que aconteceu. Acho que é nesse sentido que a doutora Giovana está falando que assumiu a regra. Efetivamente, não é a hipótese que eu tinha uma atividade que eu deixou de ser vedada. Entendeu? Se bem que é um terreno, acho que meio tênue aí, porque a lei não fala nem vedação, nem que não é, né? Mas se assim, eu acho que a luz da súmula, a intervenção da doutora Giovana, eu acho que me parece a mais correta. Assim, se a gente pudesse aplicar a analogia da súmula aqui, seria basicamente isso, que também não retroagiria nesse caso. Eu estou aplicando o entendimento da súmula, na verdade. Assim. Eu sei. Agora, aqui, para a gente ponderar, que a gente tem debate, né? Uhum. Veja só, Giovana, existe uma súmula que diz que é o exercício da atividade, né? Deveria me comprovada. Esse artigo, ele Esse para o Simples Federal. Vamos lá, a gente não está falando do Simples Federal, a gente está falando do Simples Nacional. Existe uma diferença do Simples Federal para do Simples Nacional que a gente discutiu aqui. Essa questão da exigência da comprovação da realização da atividade é para o Simples Federal. O Simples Nacional basta estar no contrato. Você não precisa nem sequer provar que a empresa... A divergência, né? Nós conversamos aqui sobre isso, né? A divergência com relação a essa questão aí. Mas, de todo jeito, nós estamos falando do Simples Federal, é nacional, né? É nacional. A alteração do Simples Nacional, que passou a ser menos restritiva depois de 2013, né? Acho que 2014. 2014. Porque esse artigo diz exatamente disso. Você pode... ele existia, Heitor, Giovana, no Simples Federal, esse artigo? Do Federal? Acho que não, né? Porque essa atividade... não sei. Finalidade. Porque, veja só, esse artigo, ele é mais rigoroso ainda. Qualquer finalidade que você, né, tem por finalidade, nem exercício, você já incide nele. Exercício, ele é, digamos, de uma forma mais justa do que a finalidade, né? Mas no caso Intela, ficou comprovado o exercício. Ele participou da licitação com a superintendência da nona e realizou um contrato lá com a outra. Então, ele mostrou lá que ele tinha contratos que ele exerceu aquela atividade. Então, eu acho que essa questão, se ele exerceu ou não exerceu, já está comprovado. Não era só a finalidade, restou comprovado que ele exercia. Não, sei, não. No caso aqui, nem precisava de comprovar, mesmo, que aqui é só a finalidade mesmo, já incidiu o artigo, pelo que eu estou vendo aqui, bem objetivo, analisando. Não, isso é porque a teoria do Simples Nacional, mas como você disse, se há controvérsias e você queria que tivesse a comprovação de que ele exerceu, conselheiro Lisandro pode me confirmar, houve a comprovação de que ele exerceu. Aí houve a comprovação de que ele exerceu uma atividade que era vedada. Aí essa atividade, em 2014, foi revogado o artigo, ela deixou de ser vedada, mas ele exerceu naquela época em que era vedada. Não, eu estava falando a controvérsia no outro caso. Não é o simples menção no contrato social que vai fazer, realmente precisa de uma atividade lá. Mas, enfim, isso aí é outra história. Aqui, tá certo, eu para votar. Tá bom, então, doutora Giovana, como voto? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Eu também acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho. Doutor Lucas? Eu acho que naquela época, de fato, a atividade era vedada, então
naquele momento ele estava praticando e a exclusão foi correta. Agora que ela deixou de ser vedada, ele pode voltar a exercer e pode voltar a optar pelo simples, mas naquele momento ela era vedada e a exclusão foi de acordo. Então, no caso aqui não é atividade, não. No caso essa hipótese finalidade de prestação. Não é atividade, né? É uma atividade que era, na verdade, a finalidade era vedada, não era atividade. É a realização da atividade e finalidade. A hipótese que era vedada, não a finalidade, não a atividade. Sim. É porque que tivesse por finalidade a realização da atividade, aí fica confuso. Ele tem por finalidade realizar uma atividade. Eu não aplicaria a súmula que a Giovana falou por causa disso, porque aqui não é uma atividade, aqui é uma hipótese de vedação, mas não é atividade em si. Mas, enfim. É que eu acho que aqui é o seguinte, eu também vou voltar com o doutor Lisandro, ele além de ter por finalidade, ele realizou a atividade. Então, eu acho que é o mesmo voto do doutor Lucas. Então, aqui eu acho que não tenho a menor dúvida. Então. Eu acho que a gente pode ter essa discussão, que acho que o doutor está querendo ter no caso futuro, em que alguém tivesse por finalidade, aí tivesse sido enquadrado e não realizava a atividade. Aí, se o caso se retroagiria o dispositivo ou não, aí seria uma outra discussão, efetivamente, mas não é o caso aqui. Ele exerceu mesmo a atividade. Eu vou estudar isso aí. Eu estou até convencido agora, assim, convencido assim, eu estou pensando agora que, na verdade, não tem como fugir, não. É uma regra clara, objetiva, onde que vigeu até 2014. Então, não está falando aqui no exercício da atividade, é a finalidade mesmo, rigorosa, mas clara. Enfim, eu estou só pensando aqui, vou estudar isso depois, na hipótese concreta, né? Mas eu acho que eu estou dizendo, até no início do voto, fala aqui, o próprio contribuinte reconhece que exerceu a atividade vedada. Então, nesse caso aqui, eu acho que até, mesmo com essa discussão aí, ele realizou mesmo a atividade, entendeu? Tá. Então, na verdade, se eu estiver errado, eu estou tentando me corrigir, mas acho que ele exerceu a atividade e tinha na finalidade também. Então, eu também voto com o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Esse foi o 216, com o tutor Ubaldo Rodrigues. Agora a gente tem uma troca de relatoria novamente, 217 é a doutora Bianca, aí tem 217 da pauta, já pregou Ana, Fique Forte, Fitness. Presidente, a gente pode fazer um intervalinho rapidinho? Podemos. Tá bom, então depois a gente vai. Tá, 5 minutos, vamos voltar às 3h35, pessoal, e aí a gente volta com 217. Intervalo, então.